Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o segundo vídeo sobre as duas fases da guerra Gog-Magog, tá? Eu já expliquei no primeiro vídeo, agora vamos para a segunda fase. Vamos primeiro para os textos da segunda fase de guerra Gog-Magog. Ezequiel 38 e 39, Apocalipse 20, do versículo 7 ao 10, e outros profetas, tá? Em Ezequiel 38 e Ezequiel 39, falam das duas fases de Gog e Magog, mas tem que prestar muita atenção na leitura, para entender como o Espírito Santo do Eterno, tá? Como a Ruach Kadosh, montou a profecia nas duas fases da guerra Gog e Magog, em Ezequiel 38 e 39. Então, fala das duas fases, tanto no capítulo 38 como no 39 de Ezequiel. Sendo a primeira fase, tá? De Cristo, na vinda de Cristo, que acontecerá no Armagedon. E a segunda fase, após o milênio, com a soltura de Satanás. Apocalipse 20, do versículo 7 ao 10, tá? Esses textos, mais outros profetas, falam da segunda fase de Gog e Magog, que é depois do milênio, ok? Agora, observe bem essa diferença dos textos das duas fases da guerra Gog e Magog. Presta bem atenção à diferença nos textos. Em Ezequiel 38, do versículo 7 a 13, alguns textos de Ezequiel 39 e outros profetas, e Apocalipse 20, do verso 7 ao 10, aponta e fala de como estará vivendo os judeus ortodoxos e Israel, tá? No governo de Cristo durante o Shabat de descanso de 1000 anos. Ok, pessoal? Porque está tratando da segunda fase de Gog e Magog, que acontecerá após milênio. Aponta também e está falando de Satã como líder das nações restantes que entraram no milênio e que não fizeram aliança com o anti-Messias para entrarem na guerra do Armagedon, na primeira fase, ok? Mas que serão, ou que foram enganadas pelo diabo quando este for solto após milênio, e entrarão na guerra de Gog e Magog, junto com o próprio Satã, tá? Essas nações são dos três filhos de Noé. E aponta também, e fala também, das pessoas que não usaram a marca da besta, nem adoraram a sua imagem e não fizeram parte do exército da besta em Armagedon, no período da primeira fase de Gog e Magog. Por causa disso, pessoal, Deus, permitiu que essas nações entrassem vivas no milênio, mas sem corpos glorificados, não como a igreja, E isso para terem uma oportunidade de fazer o bem e ter boas obras dentro do milênio, mas não foram fiéis ao Messias no seu governo, tá? E uniram-se ao diabo em Gog e Magog, na segunda fase, após milênio. Enquanto que em Apocalipse 9, Apocalipse 13, Apocalipse 16, Apocalipse 17, Apocalipse 19, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, tá? E alguns versos de Ezequiel 38 e 39, também Daniel 2, Daniel 7, Joel capítulo 1, Zacarias 14 e outros profetas apontam para os 10 chifres
10 nações da ONU, ou os 10 reis, tá? Juntos com a besta e todo o seu exército e outras nações indo para a batalha do Armagedon, na primeira fase de Gog e Magog, para guerrear contra Israel natural, judeus, né? Contra Cristo e a igreja glorificada, que é o Israel espiritual de Deus. Então, olha o que acontece. Cristo mata todo o exército da besta e Armagedon durante a primeira fase de Gog e Magog, salva o Israel natural, prende Satanás por 1000 anos, que será solto após milênio, tá? Aí Cristo estabelece também o tribunal dele para julgar o anticristo e o falso profeta e lançá-los no lago de fogo eterno. Distribui galardões para a igreja glorificada entrar no milênio, tá? Para desenvolver sacerdócio santo segundo a ordem de Melquisedeque no templo de Ezequiel. Fala também, tá? Aponta também para os judeus zadoquistas no tribunal de Cristo, tá? Que eles vão receber no tribunal de Cristo o ministério segundo a ordem de Zadok, para ministrar, tá? No templo de Ezequiel, tá? A favor das nações durante o milênio, tá? O sacerdócio segundo a ordem de Zadok. As nações restantes são julgadas, tá? No tribunal de Cristo, para entrar no milênio, não em corpos glorificados como da igreja, ok? Mas isso em corpos restaurados para adaptar uma vida longa no período milenar. Ou seja, dentro do governo de Cristo, as nações vão receber um corpo adaptado a uma vida longa, né? Um período aí de 1000 anos, ok? Então, a guerra de Gog e Magog, na segunda fase, após milênio, será contra Israel natural, dos judeus restantes. Isso inclui os sacerdotes zadoquistas, que desenvolveram o sacerdócio segundo a ordem de Zadok, durante o milênio, tá? E será no templo de Ezequiel. Então, os versos 7 a 13 de Ezequiel 38 e alguns textos de Ezequiel 39 e também outros profetas do Velho Testamento e também Apocalipse, capítulo 20, do verso 7 a 10, mostram o cenário do milênio e de como estará vivendo os judeus na terra de Israel e as nações com o estabelecimento do reino do Messias. Isso depois da batalha do Armagedon. Ok, pessoal? Então, isso trata a segunda fase da guerra Gog e Magog, que eu expliquei para vocês aí no segundo vídeo, ok? Um abraço, beijo do coração, Baruch Hashem, bendito seja Deus, e aguardo vocês no vídeo número 3.